Irmãos e irmãs, vamos dar sequência ao estudo do livro de Eclesiastes. Vamos lá para o capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4. Os versos 1 ao 6 nos dizem assim: Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então, vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Mais uma vez, Salomão mostra para nós, registra aqui a sua visão, a sua observação da vida debaixo do sol, da vida das pessoas, da vida do mundo, da vida no tempo em que ele governava Israel, na vida do povo de Israel. Ele observa que vida levavam abaixo do sol, vida que levavam sem considerar Deus. Esta é a suma deste livro de Eclesiastes. E ele vai traçando, vai registrando as suas observações até o final do livro. Aqui nesse verso 1, então, ele diz o seguinte: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. A opressão, esta característica aqui, ela é muito clara, muito viva, muito presente, muito fácil de ser notada, principalmente e especialmente na vida daqueles que não têm Deus, não conhecem a Deus, não buscam a Deus. Esta é uma característica peculiar, natural do pecado. É uma das expressões mais vivas do pecado que há no ser humano, em todo ser humano, especialmente visto, espero, apenas naqueles que não conhecem a Deus. Eu digo espero por conta de que os que conhecem a Deus, infelizmente ainda por serem pecadores, ou por sermos pecadores, também, por vezes, estamos nessa condição. O verso 1, vi ainda todas as opressões. Na versão corrigida, eles colocam violência, vi todas as violências. E na verdade a palavra aqui no hebraico é koach, e significa força, poder. Portanto, esse quadro de poder, e eu entendo que o contexto aqui que Salomão se refere está mesmo nessa condição até mesmo de um homem oprimindo o outro, de um rico oprimindo um pobre, daquele que tem mais poder oprimindo aquele que tem menos poder, aquele que é mais fraco. E nós vemos isso na sociedade em geral. Via-se isso, Salomão, na sua época, onde há muito mais, quero dizer assim, nós podemos observar isso numa sociedade monárquica, talvez isso seja muito mais claro de se ver, onde há a elite, onde estão lá os nobres, e aí está a plebe, uma diferença assim muito grande, não é? A diferença social muito latente. Penso que nos nossos dias, por não vivermos aqui no Brasil, e na maioria aqui do Ocidente, não é? Essa questão monárquica, essa divisão de classes, então as classes estejam mais próximas uma das outras. Mas esse
quadro de o rico oprimir o mais pobre, dos mais fortes, aqueles que têm mais poder, oprimirem os mais fracos. Isso também, creio, é muito claro para nós, não é? As formas de opressão que nós temos variam e que nós vemos no dia a dia, algumas são mais evidentes, as outras são mais disfarçadas. Mas a verdade é absolutamente a mesma. O ser humano, o homem, nós somos opressores por natureza. Isto é natural em nós. Isto é comum em nós. E quero dizer novamente, deve ser mais comum, mais latente naqueles que não têm a Deus. Nós, os cristãos, devemos, por conta do que já sabemos a respeito de quem somos e de quem Deus é, e de como devemos agir, por conta do que sabemos a respeito das Escrituras, devemos ser cada dia menos e cada vez menos opressores. Mas a realidade não é esta que vemos no mundo. E a observação que Salomão faz é desse mundo sem Deus. O mundo que não busca a Deus, não considera a Deus. Portanto, o homem opressor é aquele que usa a mão forte. É aquele que vive em relação ao outro uma vida sem piedade. Uma vida sem amor. Uma vida sem cuidar do outro. Então, por um lado, o opressor é violento. E o oprimido é o que sofre. O oprimido é o que chora. Em se tratando de países, quando há um governo opressor, e essa opressão, portanto, essa violência se generaliza, ela pode resultar em revoltas, em golpes. Mas geralmente esses líderes, ou os líderes das revoltas, eles assumem o poder e não demoram muito, eles passam a oprimir. Passam eles agora a terem poder e vão oprimir aqueles a quem eles lideram. E se nós formos comparar hoje com Salomão, comparar os nossos dias com os dias de Salomão, há algumas diferenças muito claras. Nos nossos dias, nós temos leis sociais, nós temos as leis trabalhistas que estão aí, nós temos essas leis que regulam e que buscam, mesmo leis humanas, que procuram amenizar esse problema da opressão ao pobre, ao fraco, isso em se tratando das questões sociais, das questões do trabalho. Mas nós temos visto também que apesar dessas leis, e obviamente essas leis não são perfeitas, apesar dessas leis estarem aí, os homens sempre dão um jeito de burlar estas leis. E podendo vão e exploram os mais fracos, os mais pobres, os que têm menos condição. Nós podemos ter tido aí uma grande conversa a respeito disso até nos nossos dias, não é? A questão do trabalho escravo. Apesar de todas as leis, apesar de toda a divulgação e comunicação que há no mundo, ainda há trabalho escravo. Homens que sujeitam a outros. E muitos que se sujeitam a isso. Por não terem, talvez, outra condição. Portanto, esse quadro que Salomão descreve naquele tempo, nós podemos ver nos dias de hoje e é, de fato, desolador. O que fazer com 14 milhões de desempregados que são oprimidos por conta da falta de trabalho? E aí, quanto mais mão de obra se tem à disposição, menos se paga. Ah, você não quer trabalhar por isso? Há quem queira. Portanto, a exploração, ela fica mais evidente. E aqueles que são explorados choram e lamentam. Mas nós, certamente, não podemos olhar essas opressões, esta violência que se faz aos mais fracos, apenas nessa questão geral, social.
Mas nós podemos verificar, e creio, devemos fazer isso na nossa própria vida, no nosso próprio dia a dia, nos nossos próprios relacionamentos. Se com as nossas atitudes nós não exploramos alguém, nós não oprimimos alguém. Por exemplo, nós temos, porventura, quero crer, muitos aqui devem ter alguém que ajude você na sua casa. Alguma diarista. Como é o trato com ela? Quanto se paga para ela? E mesmo que se pague muito, no meu pensamento, no seu, ou no pensamento da sociedade, como que a tratamos? Como que nos relacionamos com ela? Ela é uma escrava? Ou ela é um ser humano que merece respeito, consideração, e não ser oprimida, não ser humilhada? Como que nós tratamos? Como que nós tratamos aqueles com, até mesmo, vamos num supermercado ou numa padaria e tem um funcionário lá, por vezes ganha muito pouco, salário mínimo. Como é que nós o tratamos? Pelo menos um bom dia? Pelo menos um sorriso no rosto? Porque nós podemos oprimir as pessoas mesmo sem falar nada. Podemos nos achar, considerar poderosos e oprimir o que achamos e consideramos mais fraco, simplesmente com a nossa maneira de nos postar diante de alguém. Por vezes não precisamos falar nada. Então precisamos, nós também, de uma maneira geral, observar esta questão. O que podemos fazer com a questão social de onde vivemos? Podemos ajudar de alguma maneira? Podemos pelo menos orar a respeito? Mas e como nós podemos lidar com questões pessoais, particulares? É tão sério isso, o que Salomão coloca, porque no versículo 2, ele diz assim para nós: pelo que tenham por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porque os que já morreram não precisam mais passar por isso. Estão livres disso. O versículo 3 diz: porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Os que já morreram não veem mais, e os que nasceram ainda não viram. Os que estão na barriga da mamãe estão protegidos. Mas na hora que nascem, vão começar a ver o resultado da depravação humana, do coração humano, do coração sem Deus. Salomão, portanto, tira conclusões aqui amargas e pessimistas. Os que já morreram são mais felizes do que ainda vivem, porque já escaparam dessa situação. Porém, melhor mesmo é para o que ainda não nasceu, porque não viu nada dessas coisas más. E nós temos que concordar com Salomão, olhando especificamente para a vida na terra. Para viver sofrendo, chorando, é melhor não ter nascido. Se alguém não tiver valores mais profundos, que garantam uma vida aqui com mais sentido e uma vida pós-morte agradável, de fato, esta vida é muito ruim e não vale a pena. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Se a nossa vida se limita a estas coisas aqui, nós somos os mais infelizes dos homens. Graças ao Senhor que cremos e temos a ressurreição. Cremos na vida após esta, que o Senhor foi preparar para nós. Nós temos essa alegria, esse privilégio. E temos o dever de anunciar isso para os que sofrem, para os que estão oprimidos, de qualquer classe. Tanto quanto temos que anunciar para aqueles que oprimem. A ressurreição, a vida eterna com o Senhor. Portanto, queridos, algumas lições aqui nós já podemos tirar desses primeiros versos.
A primeira delas é que somos chamados, convocados a jamais oprimir alguém, violentar alguém. Fisicamente, claro, nem pensar, mas com palavras, com o nosso jeito, de qualquer maneira. Jamais vamos violentar alguém, oprimir alguém, desconsiderar alguém. Se alguém tiver que sofrer, que seja pelas mãos de outros, que seja pelas mãos de quem não conhece a Cristo, mas nunca pela nossa. Aliás, o padrão que Jesus Cristo traz, ensina para nós, é exatamente o contrário. Nós devemos ser aqueles que servem. O nosso coração, e isso deve se espalhar para os nossos atos, o nosso coração deve ser aquele que serve. E servir é se doar, se entregar. Servir é amar. Nós devemos imitar a Jesus Cristo, servo por excelência. Se formos oprimidos, não devemos ficar admirados com isso, pois isso é normal, infelizmente, na raça humana. Se formos oprimidos por alguém, violentados por alguém, de qualquer maneira, tenhamos a consciência que isso provém da natureza humana, do pecador. E a Bíblia vai dizer para nós que nós devemos até mesmo amar esse nosso inimigo, amar a quem nos oprime. A Bíblia fala para nós que nós não devemos nos vingar. É um grande desafio, não é mesmo? Amarmos os nossos inimigos. Amar aquele que nos ofende, que nos oprime. Amar aquele que nos violenta. Amar aquele que tira de nós, entre aspas, os nossos direitos. Amar aqueles que não veem os nossos esforços. Amar aqueles que não consideram o nosso trabalho, que não valorizam as nossas atitudes e as nossas ações. Jesus Cristo fez tudo isso conosco. Nós temos que ser como Jesus. Versículo 4. Então vi, e Salomão continua, portanto, registrando as suas observações, então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Olha que tema, que assunto importante que Salomão traz aqui. É uma observação que fazemos aqui muito interessante também nos nossos dias e triste. O que Salomão está dizendo aqui é que muito do que se produz neste mundo, o resultado do trabalho, ou a causa do trabalho das pessoas, é fruto de inveja. Porque as pessoas trabalham, o motivo do trabalho das pessoas, das obras que elas fazem, é a inveja. Não é triste isso? Será que já paramos para pensar nisso? Tem aquela mocinha, funcionária, né, que ganha pouquinho, vai numa loja, compra uma blusa em 4 prestações. Mas à noite ela vai na festa e vê a colega dela com uma blusa melhor, mais bonita. O que ela faz? Ela vai querer dar um jeitinho de arranjar mais um dinheirinho para comprar outra.
Tem alguém que compra, que o vizinho tem um carro de tal modelo, de tal cor, e o vizinho do lado vê aquilo, tem um carro menor, mais barato, mais antigo, e aí viu o carro do vizinho, vai na loja na semana seguinte e compra igual. Pelo menos comprou igual, né? Alguns querem comprar melhor. Penso que a cobiça e a inveja andam muito perto uma da outra, não é? Cobiçar as coisas do outro. Alguém já disse que inveja não é querer ter o que o outro tem. Alguém já disse que inveja é não querer que o outro tenha. E, portanto, é ter mais do que o outro. Porque quanto mais eu tenho, quanto mais eu trabalho para ter, quanto mais eu busco ter, conquistar, comprar, adquirir, então mais eu tenho e o outro, eu estou superando sempre o outro, tenho sempre muito mais do que o outro nunca tem o que eu tenho. Inveja se traduz nisso, eu sempre tenho muito, 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 e o outro eu estou vendo que está ficando para trás. É uma demonstração de inveja. Então nós precisamos olhar muito sinceramente, perscrutar no nosso próprio coração para saber quais são as motivações do nosso trabalho. Por que trabalho? Por que conquistar? Por que ganhar? Por que ter mais bens, dinheiro? Por quê? Qual é a motivação? Perscrutar com sinceridade. Fazer como o salmista: Senhor, por favor, faça o Senhor aí, no meu coração, um exame. Porque eu mesmo, a hora que eu começar a examinar, e começar a perceber que eu tenho esta ou aquela tendência, ou estou com esta ou com aquela motivação, eu vou me desviar disso. Eu não vou querer encarar isso. Eu não vou querer nem acreditar que isso está presente em mim. Então sejamos sinceros e corajosos como o salmista. Sonda-me, ó Deus, o coração, e veja se há em mim algum caminho mau, e me livra disso, e me conduza por caminhos retos. E essa questão, queridos, da inveja, de querermos, ou de se querer mais, e de se desejar coisas dos outros, isso está presente em todas as áreas da vida humana, muito mais do que nós podemos pensar. É óbvio que isso não explica todo e qualquer trabalho ou atividade humana, mas infelizmente grande parte é dessa maneira. Cuidado, portanto, queridos, nós devemos ter para não cairmos nesse mau costume. Provérbios 14, 30. Veja o que nos diz lá. Provérbios 14, 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Gálatas 5, 26 também. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ele conclui esta parte, o apóstolo Paulo, no versículo 25, ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É normal, cremos, queridos, o desejo de progredirmos na vida, de querermos melhorar. Isso é normal, é natural. Isso, claramente, é bênção de Deus. Mas isso pode descambar para motivos errados, facilmente. E um deles é exatamente esse que Salomão adverte a cada um de nós, nesta palavra, nesse texto.
Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Versos 5 e 6. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne. Ele está falando aqui do preguiçoso. Está falando aqui da preguiça. E interessante que Salomão, ele não diz aqui o preguiçoso cruza os braços. Não, ele diz o tolo. Ele chama o preguiçoso de tolo, de insensato. E como nós vimos em outras pregações aqui de Eclesiastes, o que é um insensato? Salomão vai chamar de louco, sem razão, sem senso, um tolo. Portanto, o preguiçoso, ele é um tolo. Diz aqui que o preguiçoso, o inveterado, ele come a própria carne. Ou seja, se recusa a buscar o alimento. Come a própria carne. É um tolo. Claro que todo preguiçoso é um tolo, ele vai ter grande dificuldade de sustentar a si mesmo e a família. E claramente ele terá enormes privações e vai ter problemas por causa disso. O que nos diz, segunda aos Tessalonicenses, Paulo escrevendo àqueles irmãos, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 3. Versículo 10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto. Então Paulo esteve lá e deu essa ordem, e agora ele escreve para eles, lembrando-os: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Como que dizendo, não tem esse direito. O tolo que Salomão dá como exemplo, até que ele não discordaria disso, claramente, não é? Pois para não incomodar ninguém, ele vai comer a própria carne. Só que a carne dele, ou a carne que tem, vai acabar. Não trabalha, não adquire, vai acabar. Come a própria carne, acaba. Mas é interessante que Salomão ainda diz o seguinte, que isso, parece até uma filosofia que Salomão apresenta aqui, não é? Diz assim, também isso é vaidade e correr atrás do vento. Ele acha que não compensa trabalhar. Então ele fica descansando o tempo todo. Salomão já disse isso várias vezes, que a vida debaixo do sol é uma nulidade. A vida debaixo do sol não tem sentido. A vida sem Deus não tem sentido. É correr atrás do vento. Mas, independente do que esse tolo e o preguiçoso pense, independente do que cada um acha na vida, o fato é que temos que trabalhar. Não é uma opção. Inclusive é ordem de Deus, é ordem do Criador. O trabalho não é maldição, como popularmente se fala. O trabalho foi implantado por Deus antes da queda, antes do pecado de Adão, antes de Deus amaldiçoar, portanto, o trabalho das mãos de Adão, que disse que agora com o suor do seu rosto você vai adquirir, angariar o seu pão. Mas o trabalho já foi dado a Adão e a Eva antes disso acontecer. Deus, quando os colocou no paraíso, nós sabemos disso, deu trabalho a Adão. Ele devia cultivar o jardim, ele devia cuidar do jardim, ele devia dar nome aos animais.
E quem trabalha aí na botânica, na biologia, sabe o tanto que é difícil você nomear uma nova espécie, uma planta que seja, ou um animalzinho, um bichinho. Comparações que devem ser feitas, né, com outros animais semelhantes. Pesquisar se não há em algum lugar no planeta já algo parecido com aquele. Imaginemos Adão dando nome a todos os animais. Quem conhece paca e quem conhece porco, dependendo do tamanho, não sabe se é paca ou se é porco. Não é mesmo? Então essa é a dificuldade. Agora, falando exatamente da questão do trabalho, o trabalho é bênção. Deus deu essa ordem a Adão. Era para ele trabalhar. Ele teria todas as suas necessidades supridas pelo Criador, pelo Senhor. Mas ele tinha que trabalhar. Depois da queda, ele teve o seu trabalho dificultado, sem dúvida alguma. O ganho, o seu sustento ficou mais difícil. Ele teria que suar. Nasceriam lá, então, as ervas daninhas, que dificultariam o processo de plantação e de colheita. Algumas outras lições que nós podemos aprender aqui, então, é que devemos lutar com a preguiça. Lutar contra a preguiça. Eu quero crer que não há ninguém aqui que, com relação ao trabalho, seja preguiçoso. Que não queira trabalhar. Eu creio nisso. Portanto, nós não queremos falar aqui daquela preguiça crônica que Salomão falou. Aquela preguiça que parece até um estilo de vida. Mas agora não pensemos que não somos preguiçosos da maneira como Salomão indica aqui, mas que nós não temos nenhum problema com a preguiça. Talvez a preguiça nos atrapalhe muito mais do que a gente pensa. É certo que pessoas, né, não devem ter preguiça para namorar, pessoas não devem ter preguiça para jogar futebol, pessoas não devem ter preguiça para comer uma pizza. Mas será que temos preguiça para fazermos uma leitura sólida, constante, firme das Escrituras? Será que a preguiça nos alcança aí? Será que a preguiça nos alcança quando entendemos, quando sabemos que devemos investir tempo na oração? Será que a preguiça nos alcança? Será que a preguiça nos alcança quando temos um trabalho extra na igreja? E aí, por qualquer outro motivo que se chama preguiça, nós não vamos, nós não podemos, nós não temos tempo. Dizemos que não temos tempo, mas não dizemos que estamos com preguiça. Será que a preguiça nos alcança quando surge uma oportunidade de ajudarmos alguém? Será que a preguiça nos alcança quando sabemos que podemos arregimentar pessoas para ajudar alguém, para levar uma cesta básica a algum lugar? Para darmos uma carona a alguém? Para levarmos alguém ao hospital? Será que a preguiça nos alcança? É claro que é bom nós termos horas de sono, tempos de descanso. Não é apenas bom, mas é necessário. Imaginemos aí uma rede, numa varanda, um dia de sol como este, mas um ventinho, como está, pelo menos do ventilador tem aqui. Uma sombra, uma rede, o ventinho batendo, não é uma delícia? E é necessário. E não é pecado. Mas isso não pode se tornar uma prática exaustiva até.
Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6, versos 6 ao 11. Parece que a paciência de Deus com os preguiçosos não era muito grande. Provérbios 6, de 6 a 11, diz-nos assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Está comparando aqui também a insensatez, não é? Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Devemos procurar sermos mais produtivos na nossa vida não profissional. Porque na vida profissional nos parece óbvio que devemos produzir. Porque se não produzirmos, de acordo com o que nos pedem, a porta da demissão está aberta. Então, devemos produzir. Mas e na nossa vida não produtiva? No tempo em que não estamos trabalhando para o nosso sustento, o que fazemos? Como investimos o nosso tempo? Lembre-se que acabamos de ler aqui no verso de Provérbios 6, que ser preguiçoso é ser tolo, insensato, chamado de louco também. Você conhece alguém preguiçoso? Um preguiçoso inveterado, que nem esse que come a sua própria carne? Alguém que é desleixado? Alguém que alega falta de sentido na vida? Que às vezes isso é uma consequência. A preguiça demonstra que ele não tem objetivos, certo? Não tem sentido viver. Para que fazer isso? Para que trabalhar? O nosso dever como cristãos, como servos de Deus, que entendem essa questão toda, é ajudar, aconselhar, é cuidar dele, cuidar da família. É a nossa obrigação, é o nosso trabalho. Não devemos ter nós preguiça de fazer isso. Queridos, o ponto aqui é que nós devemos nos contentar, e agora tratando dos versículos 5 e 6, terminando, não é? O verso 6, melhor dizendo, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então, por outro lado, no versículo 6, Salomão vai falar agora a respeito da necessidade do descanso. E vai contra o trabalho excessivo. O ponto, então, aqui é que devemos nos contentar com um punhado, com um pouco, e desfrutar do nosso trabalho com tranquilidade. Ele vai dizer aqui, vou repetir, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Vamos ver o que Jesus fala em Lucas 12:15. Então lhes recomendou, Lucas 12:15, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Nós vimos há pouco que Salomão fala da inveja,
que muitos adquirem, compram, têm coisas por conta da inveja. Jesus vem agora fala aqui com a questão de quem muito trabalha e adquire e tem posses. Ele diz, cuidado, guarde-se da avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então é a advertência de Jesus contra o desejo de adquirir ou de ter as duas mãos cheias. De trabalhar e de conquistar e de ganhar e de adquirir muito. Ainda em Lucas, no versículo 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Guarda para si. Mas não usa o que ganha, o que tem, para Deus, para a obra de Deus, para o serviço de Deus. Esse é um rico insensato. Portanto, queridos, Jesus quer que nós foquemos a nossa vida não em ajuntar posses, mas que nós foquemos a nossa vida em Deus, em promover o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:31 vai dizer exatamente isso para nós. Mateus 6:31 ao 33. O que dizer, portanto, não é? Da comida, da bebida, do que vamos comer, beber, o que vamos vestir. Então, no 31, Jesus vai dizer assim, portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O apóstolo Paulo entendeu muito bem esse ensino de Jesus. Em 1 Timóteo, capítulo 6, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, os versos 6... 1 Timóteo 6, o verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. O lucro está aí, e não nos bens que possuímos. O verso 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Estamos. Estamos contentes com o que temos para comer e com o que temos para vestir? Estamos contentes? Ou queremos mais, e mais, e mais, e mais? Versículo 9 continua dizendo, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Trabalhar, trabalhar, trabalhar para adquirir, adquirir, adquirir. As duas mãos ocupadas com o trabalho. Não há tempo para descanso. Não há tempo para desfrutar do que se conquista, porque é trabalho, trabalho, conquistar, adquirir. Uma mão só não é suficiente, precisa ser das duas. Ainda um último texto, Hebreus 13:5. Diz-nos assim, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Portanto, esse conselho do verso 6, que Salomão coloca para nós lá no capítulo 4 de Eclesiastes,
Esse conselho deve ser ouvido e atendido por nós nos dias de hoje. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Devemos, portanto, queridos, desfrutar do nosso trabalho com tranquilidade. E isso vai nos permitir experimentarmos novamente um pouquinho da tranquilidade que Adão e Eva tinham no paraíso. Antes do pecado, antes da queda. Vamos poder trabalhar com a paz na mente, no coração, confiando de que Deus vai nos dar a comida, a bebida, as vestes, o abrigo, contrapondo, queridos, com a imensidão de impiedade que o nosso mundo vive. Essa competição implacável que nós vemos, é um passando por cima do outro. Nós podemos experimentar em Deus um porto seguro de alegria, de tranquilidade, quando nós não seguimos a multidão que trabalha para acumular tesouros e posses. Portanto, o conselho que Salomão nos dá, a palavra de Deus mostra para nós, é que nós devemos desfrutar do nosso trabalho com paz, com alegria. Desfrutar do trabalho com paz e alegria, crendo, confiando, tendo a certeza que o nosso Pai, que está nos céus, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência nas mãos dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais dos que o que ainda vivem. Porque mais que uns e outros tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Que o Senhor nos abençoe, nos faça compreender a sua palavra e nos ajude a aplicarmos na nossa vida e a sermos bênção na vida dos outros. Em nome de Jesus. Amém.